Fala, galerinha do primeiro ano, meus amores. Hoje nós vamos dar continuidade sobre o assunto de figuras de linguagem. Nós já falamos primeiramente das figuras de construção e hoje nós vamos falar das figuras de palavras ou tropos, que eu também posso chamar de figuras de semântica. Então vamos lá. Eu trouxe um conceito aqui, do que vem a ser as figuras de palavras e quais são as principais figuras de palavras. Então eu coloquei assim: as figuras de palavras ou tropos são recursos utilizados para produzir maior expressividade à comunicação. As figuras de palavras, elas enfatizam o aspecto semântico da linguagem através da comparação, da substituição ou da associação de palavras. Correto? Então, galera, primeiramente, figuras de palavras. Eu não quero chamar de figuras de palavras. Pode chamar de figuras de semântica ou de tropos. Primeiramente, essas figuras de palavras, elas estão associadas ao significado que as palavras possuem. Lembra que nós já estudamos semântica, E a semântica, ela estuda justamente o significado, o sentido que os vocábulos que as palavras possuem. Então, por isso que eu posso chamar de figuras de palavras ou figuras de semântica, porque está associado, está relacionado ao sentido, ao significado das palavras. E essas figuras, galera, elas são responsáveis por ajustar o sentido das palavras no texto, alterando esse texto ou até mesmo criando uma nova significação, um novo sentido possível para determinadas palavras, para determinados vocábulos. Correto, galerinha? E quais seriam essas principais figuras de palavras? São 6, na verdade, as principais: a comparação, a metáfora, a catacrese, a sinestesia, a perífrase, que eu posso também chamar de antonomásia, e a metonímia. Correto? Então vamos ver a primeira delas, que é a comparação, que eu posso também chamar de símile. Comparação ou símile é a mesma coisa. Eu coloquei o seguinte conceito, galera: comparação é a aproximação entre dois ou mais termos evidenciada pela presença de conectivos ou locuções conjuntivas comparativas explícitas. Ou seja, elas aparecem, esses conectivos ou essas locuções conjuntivas, elas estão presentes ali no texto, ali na frase, dentro da oração, de forma clara, de forma explícita. Eu coloquei alguns desses conectivos aqui: como, parece, semelhante, igual, que nem, tal qual, assim como, tal como, feito. Então esses conectivos, eles dão essa ideia de comparação. Eles aparecem justamente nessa figura de palavras chamadas comparação. Então a comparação, ela consiste em estabelecer entre dois seres ou fatos uma relação de comparação por eles apresentarem características comuns. Agora, como é que se dá esta comparação, professora Conceição? Essa comparação, ela é feita através da utilização desses conectivos comparativos que eu mostrei aqui para vocês, esses principais conectivos comparativos. Como eu tenho aqui no exemplo, galera, aliás, nos exemplos, meu filho é teimoso como uma mula. Então eu estou fazendo uma comparação aqui entre dois elementos. No caso, o filho, que é teimoso, está sendo comparado à mula, porque não diz que a mula ela é teimosa. Então, o que foi que eu falei para vocês? Que a comparação, ela estabelece essa relação entre dois seres, por haver características comuns entre eles. Então, aqui está sendo comparado o meu filho com a mula, tá? E para estabelecer essa comparação, eu usei um conectivo, poderia ser qualquer desses aqui. Eu utilizei aqui o como. Então, na comparação, o conectivo que estabelece a comparação entre os dois elementos, ele aparece de forma clara, de forma explícita. No caso aqui, o como. Outro exemplo: esperto feito uma raposa, A raposa dizem que ela tem essa característica de ser esperta. Então, eu estou comparando alguém aqui com a esperteza da raposa, Então, para
fazer essa conexão, fazer essa comparação, melhor dizendo, entre a raposa e essa pessoa aqui que é esperta, eu usei o conectivo feito. Mas eu poderia usar outro, esperto como uma raposa, esperto semelhante a uma raposa, esperto igual a uma raposa. Tá? O importante é que na comparação, esse elemento comparativo, ele tem que estar presente de forma clara, de forma explícita. A felicidade é semelhante à pluma que o vento leva pelo ar. No caso aqui eu estou comparando a felicidade à pluma, né, que o vento leva pelo ar. E o conectivo que estabeleceu essa comparação, eu usei aqui o semelhante, mas poderia ser o igual. A felicidade é igual à pluma que o vento leva pelo ar. A felicidade é que nem a pluma que o vento leva pelo ar. E você escolhe o conectivo que melhor lhe aprouver, correto, galera? A vacina é tal qual uma mãe protetora, né? Então aqui a comparação entre a vacina e a proteção, né, referente à mãe, tá? Então o conectivo que eu usei aqui foi o tal qual. A vacina é tal qual uma mãe protetora. A vacina é como uma mãe protetora. Meu pensamento parece um rio subterrâneo, né? Porque a comparação aqui, o rio subterrâneo, ela expressa o que? Algo muito profundo, né? Não é à toa que é subterrâneo. Então a comparação como se o pensamento fosse igual a um rio subterrâneo, ou seja, o pensamento como algo profundo também, tá? Então o conectivo que eu usei para estabelecer essa comparação aqui foi o parece. Meu pensamento parece um rio subterrâneo. Professor, eu poderia usar outro conectivo? Com certeza, meu pensamento é igual a um rio subterrâneo. Meu pensamento é que nem um rio subterrâneo. Meu pensamento é tal qual um rio subterrâneo. Mas o importante, galerinha, é que o conectivo ele esteja de forma clara na comparação, na símile. Correto? Vamos para a nossa próxima figura de palavras, que é a metáfora. Eu coloquei o seguinte conceito: a metáfora é uma comparação implícita, ou seja, ela fica subentendida, né? É uma associação de ideias ou de característica comum entre dois seres. Nasce por meio da analogia e da similaridade e dispensa os conectivos que aparecem na comparação. Então, galerinha, a metáfora ela se caracteriza pela comparação de forma implícita, de forma mental, de forma subentendida, né, entre dois elementos ou dois seres, justamente também por apresentarem características comuns. Agora, a metáfora ela se difere da comparação porque na metáfora não há um termo comparativo explícito, como acontece lá na comparação. Não aparece o termo conectivo, aparece claramente lá na frase. Na metáfora isso não acontece, tá? A metáfora, na metáfora a comparação ela fica subentendida, ela fica implícita. Não aparece aquele conectivo, né? Aquele elemento que faria essa comparação. Por isso que eu digo que é uma comparação implícita, correto, galera? E uma outra característica da metáfora, galerinha, é que a metáfora ela transforma o sentido literal, o sentido comum, real, denotativo que a palavra possui. A metáfora ela tem esse poder de transformar esse sentido denotativo da palavra em sentido conotativo, em sentido figurado. Então vamos lá. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. À noite, as ruas da cidade são um deserto. Olha, eu não estou fazendo uma comparação, mas não é uma comparação clara, é uma comparação subjetiva, né? É uma comparação implícita. Eu estou comparando as ruas da cidade durante a noite com um deserto. Mas só que aqui eu não usei o tal conectivo. Como eu não usei o conectivo, então é uma metáfora. Mas se eu colocasse o conectivo aqui, professora Conceição, à noite as ruas da cidade são como um deserto. Aí deixaria de ser metáfora e passaria a ser comparação, né? Porque eu coloquei o conectivo, são como um deserto. À noite as ruas da cidade parece um deserto, né? Então
Então, se aparecer o conectivo, é comparação. Quando esse conectivo ele fica de forma implícita, de forma subentendida, passa a ser metáfora. Minha vida é um mar de rosas, ou seja, minha vida é uma coisa muito boa, né? Então, olha o sentido conotativo que eu falei para vocês, né? Que a metáfora tem esse poder de transformar o sentido denotativo das palavras em sentido conotativo, né? Então, minha vida está comparando a vida como um mar de rosas, né? Ou seja, a vida é uma coisa muito boa, tá? Mas apareceu o conectivo aqui? Não. Se não apareceu o conectivo, então é metáfora. Tá? Não é difícil, né, galerinha? Toda profissão tem seus espinhos, né? O que eu quero dizer com toda profissão tem seus espinhos, né? Toda a profissão tem seus momentos difíceis, com certeza, tá? Então, aqui eu tenho uma metáfora. Por quê? Porque não aparece o conectivo, tá? O prisioneiro, depois de 20 anos, experimentou novamente o voo do pássaro. Olha, voo do pássaro aqui está no sentido conotativo. O que quer dizer o voo do pássaro aqui? A liberdade, né? O prisioneiro, depois de 20 anos, experimentou novamente a liberdade, tá? Apareceu o conectivo aqui? Não. Né? Então, por isso que a metáfora é algo muito subjetivo, né, gente? Tá? É algo muito mental. Por isso que se chama metáfora, tá ok? Não comparação, tá? Se aparecesse o conectivo aí seria comparação. A verdade será um balde de água fria. Olha aqui, novamente, balde de água fria no sentido conotativo, né? O que seria um balde de água fria aqui, né? A verdade seria algo decepcionante, não é isso? Tá? Então, aqui eu tenho uma metáfora. Correto, galera? Então, entenderam a diferença de comparação para metáfora, né? Na comparação aparece o conectivo, né? O elemento que estabelece a comparação entre os dois seres, entre os dois elementos. Ele aparece de forma clara, de forma explícita. Já a metáfora não, é uma comparação subjetiva, né? Uma comparação implícita, onde não aparece o conectivo. Correto? Vamos lá para a nossa terceira figura de palavras, que é a catacrese. Eu coloquei o seguinte conceito. A catacrese se caracteriza pela utilização de uma palavra fora do seu significado original para nomear outra coisa por falta de um termo específico ou até por desconhecimento do termo adequado. Então, galera, a catacrese é o desvio de uma palavra do seu sentido próprio, né, para nomear uma outra palavra, né, que não possui uma denominação específica. Né? Por falta de uma denominação específica, né? Aí se usou a catacrese. Então, a catacrese é esse desvio, né, de sentido que a palavra possui. Olha aqui como exemplo: quebrou a asa da xícara, né? Eu não tenho uma xícara para mostrar aqui para vocês, né? Eu tenho só aqui a taça de água, né? Mas não tem aqui a parte, né? Tem que pegar por aqui. Mas a xícara, você sabe que ela tem aquele apêndice do lado, né? Para você poder segurá-la. Então, na falta de um nome específico para aquele apêndice, né, se chama asa da xícara. Então, esse desvio, né, do sentido próprio que a palavra possui para nomear outro, né, por falta de uma denominação específica, é a catacrese, tá ok? Então, quebrou a asa da xícara. Tá? As meninas já chegaram à boca da noite, ó, a boca da noite. O que é a boca da noite? É o iniciozinho da noite, né? Mas não tem um nome específico para nomear, né, esse iniciozinho de noite. Aí se chama a boca da noite, né? Tinha um defeito na maçã do rosto. Olha, a maçã do rosto, essa parte aqui do rosto, como não tem um nome específico para isso, né, se chama maçã do rosto. O céu da boca estava bastante ferido, ó, né? O céu da boca, na verdade, ele tem um nome, né, que é palato, né? É o céu da boca, né? Mas já tá tão popularizado o céu da boca que ninguém chama de palato, né? Que nem batata da perna aqui, né? Ó, estava com dores na batata da perna. A gente sabe que essa parte aqui se chama panturrilha, né? Mas algumas palavras realmente não tem como
caracterizá-las, né? Então por isso que há esse desvio, tá? Para nomear uma outra palavra, tá? Então estava com dores na batata da perna, recostou-se no braço da poltrona. Aqui não tem, realmente não tem um termo para denominar como é que se chama, né? Aquela parte da poltrona, né? Onde você se recosta, né? Coloca o braço aqui, não tem outro nome. Aí se convencionou chamar de braço da poltrona. Vamos ver se eu tenho outros exemplos aqui, não, né? Então tem vários, né? Dente do pente, dente de alho, né? Bico da chaleira, né? Como cabeça do prego. Tem vários exemplos de catacrese, né, galerinha? Tá? Na apostila de vocês tem outros exemplos também que depois vocês podem dar uma olhada com carinho. Vamos falar de sinestesia. O que vem a ser a sinestesia? Eu coloquei assim o seguinte conceito, galera. A sinestesia se caracteriza pela mistura de diferentes sensações provenientes de diferentes sentidos. Ocorre a combinação de sensações auditivas, olfativas, gustativas, né, visuais e táteis. Tá? Então eu posso dizer para vocês que a sinestesia consiste em mesclar numa mesma expressão sensações percebidas por diferentes órgãos dos sentidos, como eu coloquei aqui, né? A audição, o olfato, né? O tato, a parte visual, né? A parte gustativa. Então olha o exemplo que eu coloquei em algumas frases. Sua voz áspera nos incomodava. Então a palavra voz, ela remete ao que? Uma sensação auditiva, enquanto que áspera remete a uma sensação tátil, né? Então isso aqui é um caso de sinestesia, tá ok, galera? É você mesclar, como eu falei, né, numa mesma expressão, sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Outro exemplo, a doce música do violão me emocionava. Doce remete a uma sensação gustativa, enquanto que música, sensação auditiva. Outros exemplos aqui, claro perfume vagava pelo ar, né? Claro, sensação visual, e perfume, sensação olfativa, tá? No silêncio negro do seu quarto, ó. Silêncio remete a uma sensação auditiva e negro a uma sensação visual, tá? Então isso é o que eu chamo de sinestesia. Vamos falar de perífrase ou antonomasia. Na verdade existe uma diferença entre as duas. Vamos lá, eu coloquei assim: substituição de um termo por outro que o qualifique. Isso que é a perífrase ou antonomasia. No entanto, a perífrase ela se refere a coisas ou animais, enquanto que a antonomasia se refere a pessoas, tá? Se vocês quiserem fazer essa diferença, não tem problema. Mas se você quiser só especificar perífrase e antonomasia ou antonomasia, não tem problema, tá? Mas só para diferenciar aqui, a perífrase se refere a coisas ou animais, enquanto que a antonomasia se refere a pessoas. Bem, o que seria realmente a perífrase ou antonomasia é a substituição de um termo por outro, né, que com ele tenha relação. Então, olha o exemplo aqui. A cidade maravilhosa amanheceu de luto, né? Então a expressão, galera, cidade maravilhosa, né, é uma perífrase para nomear o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro não é conhecido como a cidade maravilhosa, tá? Então isso seria a perífrase. Lembra-se que a perífrase se refere a coisas ou animais? A mesma coisa, a cidade das mangueiras é maravilhosa. Que cidade é conhecida como cidade das mangueiras? Belém, né? Belém. Então, aí no caso, cidade das mangueiras seria o que? Uma perífrase para Belém. Vamos a outros exemplos aqui. A Dama de Ferro recebeu muitas críticas. Dama de Ferro seria antonomasia para Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra do Reino Unido nos anos de 1980. Tá? Como eu estou me referindo à pessoa aqui, não seria perífrase, seria antonomasia. Lembra que perífrase se refere a coisas ou animais e antonomasia se refere a pessoas. Tá?
Então lembra que a perífrase antonomásia é essa substituição, né? Essa troca de um nome pelo outro, né? Desde que haja relação entre esses nomes, tá? Se eu fosse um animal, eu gostaria de ser o rei da selva. Quem é conhecido como rei da selva? É o macaco? Não. É o leopardo? Não. É a onça? Não. Quem é conhecido? Leão, né? Então, rei da selva é perífrase para leão, tá ok? Este aeroporto tem o nome do pai da aviação. Quem é conhecido como pai da aviação? Santos Dumont, tá? Então, pai da aviação é uma antonomásia para Santos Dumont. Vamos aqui, tá? Adoraria visitar a cidade Luz, né? Que cidade do mundo é conhecido como cidade Luz? Paris, tá? Então, cidade Luz é perífrase para Paris, tá? Que nem Roma. Roma é conhecida como a cidade eterna, tá? O Japão, país do sol nascente, tá? Meu animal preferido é o melhor amigo do homem. Quem é o melhor amigo do homem? O cachorro. Então, o melhor amigo do homem seria a perífrase para cachorro. Portadores do mal de Lázaro são discriminados. Antonomásia para denominar os leprosos. Tá ok, galera? Então, quando se fala em mal de Lázaro, se remete aos leprosos. O rei do futebol é um símbolo da nação brasileira. Quem é conhecido mundialmente como rei do futebol? Não é Cristiano Ronaldo, nem Lionel Messi. É Pelé, tá? Então, o rei do futebol é uma antonomásia para Pelé. Correto, galerinha? E vamos ver a nossa última figura de palavras, que é a metonímia. Eu deixei ela por último porque ela tem uma subdivisão, né? Que não é preciso vocês me identificarem, basta dizer metonímia, mas só para vocês entenderem melhor, eu fiz a divisão aqui, tá? Eu coloquei assim o seguinte conceito: metonímia é a figura de linguagem que substitui também, olha, assim como a perífrase antonomásia, né? A metonímia é uma substituição de um termo por outro. E da mesma maneira que a metáfora estabelece uma relação de aproximação e contiguidade entre os termos, e pode ocorrer de diversas maneiras, né? Eu tenho a metonímia da parte pelo todo, da causa pelo efeito, do autor pela obra, do inventor pelo invento, marca pelo produto, matéria pelo objeto, concreto pelo abstrato, singular pelo plural, gênero pela espécie, continente pelo conteúdo, só para citar alguns, né? São vários, por isso que é difícil você fazer essa identificação, né? Basta dizer metonímia, pronto, tá? Então, a metonímia é isso, gente. Como antonomásia, né, que eu falei anteriormente, é a substituição de um termo pelo outro, né? Quando entre eles há uma proximidade de sentido, tá? Então, vamos a exemplos aqui. Essa semana li Machado, ó. Machado aqui está se referindo a quem? Ao escritor Machado de Assis. Então aqui eu tenho uma metonímia do autor pela obra, tá? Em vez de você dizer assim, essa semana eu li as obras de Machado de Assis, não, você já usou o nome do autor, no caso Machado, né? Até resumiu que é Machado de Assis, você só usou Machado aqui. Então aqui eu tenho uma metonímia do autor pela obra. Se você quiser dizer metonímia do autor pela obra, fique à vontade, mas bastaria dizer metonímia. Augusta comprou um champanhe para comemorar a promoção. Aqui eu tenho uma metonímia do lugar pelo produto, ou seja, comprou um tipo de vinho, né, produzido na região de Champagne, na França. É por isso que chama Champagne, porque ele é produzido justamente nessa região chamada de Champagne, na França, correto? Tá? Então aqui eu tenho lugar, né, no caso Champagne seria o local onde o vinho é produzido, tá? Então, o lugar pelo produto. Qual seria o produto? O vinho. Tá ok, galera? É que nem o Panamá, né? Chapéu Panamá, né? Ele se chama Chapéu Panamá. O produto é o que? O chapéu, né? Mas Panamá é o local, que na verdade nem é Panamá, né? Ele é feito no Equador, né? Na verdade é feito no Equador. Ele é produzido no Equador, mas se chama Chapéu Panamá, tá? A paz entre os irmãos substituiu o ódio que os separava. Aqui eu tenho o efeito pela causa,
né? Ou seja, aliás, metonímia, né, do efeito pela causa, ou seja, o amor que substituiu o ódio, tá? Professora, eu posso dizer só metonímia? Com certeza, não é preciso você especificar o tipo de metonímia, né? Vamos lá. O menino comeu um prato de mingau. Na verdade, o menino não comeu o prato, né? Ele comeu o conteúdo, que foi o mingau. Então, aqui eu tenho uma metonímia do continente pelo conteúdo. Continente aqui está no sentido do que contém, né? Então, o continente seria o prato, correto, galera? E o conteúdo seria o mingau, que estava no prato, tá? Não tinha mais estômago para suportar tanta intolerância. Aqui eu tenho a metonímia do concreto pelo abstrato, né? O concreto seria o que? O estômago. E o que seria o abstrato aqui, né? O que seria, na verdade, dizer, não tinha mais estômago, ele não tinha mais disposição, não tinha mais ânimo, né, para suportar tanta intolerância. Então eu tenho a substituição do concreto, que seria o estômago, pelo abstrato, que seria disposição, ânimo, tá? Betânia tinha 5 bocas para sustentar e um salário mínimo para isso. Aqui eu tenho a metonímia da parte pelo todo. Ou seja, né, bocas seria a parte de um todo. O que seriam esse todo? Seria pessoas, no caso aqui 5, correto? Dizem que a rainha da Inglaterra toma o chá das 5 em porcelana chinesa. Aqui eu tenho a metonímia da matéria pelo objeto. A matéria, no caso, seria a porcelana do que o objeto é feito. Qual seria o objeto? A xícara, né? Então, na verdade, seria... dizem que a rainha da Inglaterra toma chá das 5 em xícara, né, de porcelana chinesa. Então, aqui há uma substituição, né, da matéria pelo objeto. Então, isso é metonímia, tá? Então, a matéria seria o que? A porcelana, né, do que a xícara, que o objeto é feito. Adamastor falava como um Sócrates. Aqui eu já tenho a metonímia do indivíduo pela classe. Quando eu falo aqui Sócrates, eu estou me referindo que seria um indivíduo que representa toda uma classe. Que classe seria? A classe dos filósofos. Então, metonímia do indivíduo pela classe. Mais exemplos aqui, ó. Respeite meus cabelos brancos. Aqui eu tenho o efeito pela causa. Ou seja, os cabelos brancos, né? É o efeito de quê? Da idade, né? Júlio é um bom garfo. Aqui eu tenho a metonímia do instrumento pela pessoa. O que eu quero dizer com um bom garfo, né? Que ele se alimenta bem. Então eu estou usando o instrumento aqui, que seria o garfo, no lugar da pessoa que se alimenta bem. Então, metonímia do instrumento pela pessoa. Quero um Danone de morango. Aqui eu tenho a metonímia da marca pelo produto, que na verdade Danone é uma marca, né? O produto na verdade é iogurte, tá? Então eu tenho aqui a metonímia, né, da marca pelo produto. Ok, galerinha? Então com isso nós encerramos as nossas figuras de palavras. Nos vemos na próxima aula.